Olá, somos o grupo 5 e hoje vamos apresentar o experimento realizado para avaliação da rugosidade em um tubo. A dinâmica dos fluidos é uma das temáticas estudadas pela disciplina de fenômenos de transporte, que envolve o estudo de como se dá o escoamento de fluido e a problemática da quantidade de movimento destes. A aplicação desta área de estudo está presente no cotidiano das pessoas, como abastecimento de água dos lares e das construções, transporte de petróleo e gás natural, dentre outras. Aqui será estudado o escoamento viscoso interno a um tubo, dimensionando uma de suas principais características, a perda de carga. Esta se refere à quantidade de energia hidrodinâmica perdida durante o movimento do fluido em decorrência do atrito, e aparece como HP na equação de Bernoulli para escoamento incompressível em regime permanente. Ela pode ser de três tipos, sendo eles a perda devido aos acessórios, outra a perda de carga distribuída e a última a perda por equipamentos. Pode ser calculada pela fórmula de Darcy-Weisbach, e para acessórios é utilizado o coeficiente de resistência K. Outros aspectos importantes a serem considerados são o número de Reynolds e a rugosidade relativa do canal. O primeiro auxilia na determinação do regime de escoamento por meio da relação entre as forças inerciais e as forças viscosas do fluido, e o segundo trata-se da relação entre a rugosidade absoluta das paredes do tubo e o diâmetro interno. A partir dessas propriedades, é possível determinar a constante de fator de atrito aplicado ao fluxo estudado, por meio do diagrama de Moody e das fórmulas de Haaland e Colebrook. O sistema estudado consiste em um reservatório de água conectado a uma bomba que leva água a dois tubos com abertura da válvula regulável. O tubo 1 é perfeitamente liso e o tubo 2 possui rugosidade desconhecida, criada a partir da adição de detritos como areia e cola. Primeiramente, foi marcada a temperatura inicial no reservatório a cada repetição do experimento e o horário de início. Também foram anotados os diâmetros externos dos dois tubos e o diâmetro interno do tubo liso. A seguir, na saída de cada tubo, foram posicionados baldes com 5 marcações de volume com intervalos de 2 litros. A entrada dos dois tubos foi aberta na mesma medida para a realização simultânea das medidas. Assim, a bomba era ligada levando água do reservatório aos tubos, e eram cronometrados os tempos necessários para que fossem atingidas as demarcações dos baldes. Ao final de cada repetição, foi anotada a temperatura final em cada balde. Esse processo foi realizado 3 vezes com a válvula completamente aberta e 3 vezes com a válvula 1/4 aberta. Logo, foram realizadas 15 medidas para cada caso. Ao final, notou-se a necessidade de uma medida intermediária para confirmar os dados. Melhorou-se então o experimento por meio da repetição do mesmo processo 3 vezes com a válvula aberta pela metade. Também passou-se a cronometrar o tempo necessário para que a água chegasse nos baldes a partir do momento em que a bomba fosse ligada, de modo a excluir da primeira medição o valor tendencioso de viagem inicial do líquido dentro do tubo. A partir do primeiro diagnóstico visual, já foi possível classificar o tubo 1 como liso e o tubo 2 como rugoso, e após a cronometragem dos períodos, foram preenchidas as tabelas com os intervalos de tempo registrados, bem como a ilustração desses dados por meio de gráficos de tempo por volume. Para a determinação da rugosidade absoluta do tubo 2, foi necessário analisar a energia perdida ao longo dos escoamentos e criar um paralelo entre o desempenho dos dois tubos. Assim, foram identificados pontos em comum para ambos, tais como os diâmetros nominais internos iguais, graças à mesma origem dos materiais do laboratório. Também foram adotados dados já conhecidos e tabelados, e foi estabelecido um volume de controle que diminuísse a complexidade do problema,
excluindo a participação direta da bomba e considerando os itens em uma mesma altura, porém, mantendo o estudo da diferença de pressão e das perdas de carga de todos os componentes envolvidos. Iniciando-se propriamente o estudo do movimento registrado pelos fluidos, foram calculadas as velocidades finais com as quais eles deixaram o sistema, a partir das áreas das seções dos tubos e das médias das vazões encontradas para cada tubo e para cada abertura aplicada às válvulas. Utilizando esses dados e a viscosidade da água a 20 graus Celsius, determinou-se o número de Reynolds para cada fluxo. Em seguida, a partir dos valores de coeficiente de perda K tabelados para cada acessório disposto, assim como as velocidades médias dos escoamentos registrados, foi calculado o valor da perda de carga por acessórios. Vale ressaltar que para a determinação das velocidades médias foram consideradas velocidades finais registradas experimentalmente e a inicial calculada por meio da divisão entre a vazão fornecida pela bomba de 1.800 litros por hora e a área da seção dos tubos. O próximo passo consistiu na aplicação direta da equação de Bernoulli, adaptada à dimensão de comprimento, para encontrar a perda de carga total. Conforme sugere o volume de controle definido, excluiu-se o valor proveniente do trabalho da bomba e adotou-se a pressão inicial de acordo com o dado fornecido pelo equipamento, e a pressão final sendo a atmosférica. Excluíram-se as alturas equivalentes e corrigiram-se as velocidades iniciais e finais pelo coeficiente alfa de 1,05 para escoamento turbulento. Conhecendo-se a rugosidade absoluta do tubo liso, por meio dos valores já tabelados para o material, obteve-se a sua rugosidade relativa. Usando os valores do número de Reynolds já calculados, recorreu-se ao diagrama de Moody para encontrar os respectivos coeficientes de atrito F, e evocando novamente a velocidade inicial e agora o comprimento do tubo, tornou-se possível determinar a perda de carga distribuída no tubo liso. Definidas as perdas de carga por acessórios total e distribuída, usou-se a relação das mesmas para encontrar o termo restante de perda de carga gerada por equipamentos. Ora, considerando que tais dispositivos são os mesmos para os experimentos realizados simultaneamente para os dois tubos, interpreta-se que tal perda ocorre na mesma proporção para o tubo rugoso, e já conhecidas as perdas totais e de acessórios para tal fluxo, determinou-se a perda de carga distribuída do mesmo. Este valor permite finalizar o raciocínio usado para encontrar a rugosidade absoluta do tubo 2, uma vez que auxiliou o cálculo do fator de atrito F, que por sua vez foi utilizado em conjunto com o número de Reynolds para calcular a rugosidade por meio das equações de Haaland e Coldbrook. Juntas, elas permitiram a definição de um intervalo dentro do qual tal rugosidade se apresenta. Os resultados obtidos demonstraram que a rugosidade absoluta do tubo 2, quando sujeita à vazão da válvula completamente aberta, foi equivalente a aproximadamente 10,57 vezes o valor da rugosidade do tubo original de fábrica, e este multiplicador aumenta para 53,87 vezes quando consideramos a vazão da válvula em 1/4 de sua capacidade. A partir disso, interpreta-se que um fluxo menor tem maior dificuldade em vencer o obstáculo criado pelas obstruções dispostas ao longo do tubo. O estudo dessa dificuldade pode ser melhor elaborado ao se considerar uma vazão dada pelas válvulas de forma intermediária às duas já calculadas. Assim, como melhoria ao experimento original, o grupo realizou novamente todos os procedimentos, porém com a válvula disposta em vazão de 1/2. Além disso, de modo a melhorar a precisão da coleta de intervalos de tempo para cada nível d'água, determinou-se que o tempo do primeiro nível começaria a ser registrado apenas quando a água deixasse os tubos pela primeira vez, corrigindo o método anterior, no qual o tempo de acionamento da bomba e do primeiro fluxo do líquido ao longo do tempo também estavam inclusos na cronometragem. Repetiram-se os cálculos realizados e os resultados intermediários permitiram duas principais análises acerca do comportamento do escoamento estudado. A primeira delas refere-se à vazão medida experimentalmente, que foi posteriormente utilizada para o cálculo da velocidade final atingida pelo fluido. Nota-se que este valor para o tubo rugoso foi superior à velocidade obtida no tubo liso quando este estava sujeito à válvula com 1/4 de sua abertura total, demonstrando uma maior precisão no registro dos intervalos de tempo e também que o impacto dessa alteração de capacidade no fluxo do líquido em um tubo novo foi mais significativo do que a rugosidade de um tubo degradado, mas com vazão dobrada por meio da abertura de metade da válvula. Além disso, a rugosidade absoluta encontrada para o tubo 2 com este novo vão foi equivalente a aproximadamente 16,81 vezes a rugosidade do tubo liso. Comparado aos outros multiplicadores já calculados, observa-se que a relação
abertura-rugosidade não ocorre de forma linear. Em conclusão, ressalta-se o caráter experimental dos valores registrados e dos cálculos realizados ao longo da prática aqui demonstrada, assim como a imprecisão natural do método de determinação da rugosidade do tubo estudado, dada a sua variação ao longo do comprimento do mesmo. Os valores encontrados, no entanto, estão condizentes com a interpretação visual do escoamento disposto pela bomba e pelas diferentes aberturas das válvulas que compõem o experimento, e com a ordem de grandeza estimada pela literatura, indicando o sucesso do exercício. Ademais, as melhorias aplicadas permitiram estabelecer uma precisão maior para a coleta de dados, corrigindo imperfeições nos resultados e análises finais. Obrigada pela atenção.